Muito bom dia, queridos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Manhã de Paz e eu quero que hoje você pense comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versos de número 2 e também o verso de número 3. Mas antes, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, porque todas as vezes que eu subir um novo vídeo, você será notificado. Tá? De segunda a sexta, às 6 da manhã, o nosso programa Manhã de Paz está aqui, sempre com uma palavra revelada, uma oração libertadora para abençoar a sua vida. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Eu sempre tenho lá coisas diferentes daquilo que eu posto aqui no YouTube. Posto ali a minha rotina, o meu dia a dia, a igreja onde eu sou pastor também. E sempre tem coisa boa de Deus lá para você. O link está aqui na descrição desse vídeo, bem como o meu WhatsApp também. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, o verso de número 2 e 3 diz assim: Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus acaba de manifestar-se para o profeta Abacuque, trazendo para ele uma visão. Você sabe que a visão fala acerca dos propósitos do futuro. A visão tem a intenção de antecipar algo que está para acontecer para aqueles que são íntimos de Deus. A própria Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus escolhidos, aos seus profetas. Agora alguém poderia perguntar para mim assim: Leandro, por que a visão ela é tão importante? E por que Deus orienta Abacuque a escrever a visão de maneira clara, de maneira transparente, de maneira fácil, para que até aquele que passa correndo possa lê-la de maneira muito tranquila? Gente, a gente precisa entender que muitos, não poucos, andam divagando pela vida, vagando de um propósito para o outro sem terminar o que começou, andando de um lado para o outro, vivendo também como uma gangorra, a hora em cima, outra hora embaixo. A grande questão é que, como diz as Escrituras, a vida é um sopro, e se nós não formos diligentes com o tempo que Deus nos dá e fiéis à visão que Ele nos confiou, nós corremos o risco de passar pela vida sem deixar nenhuma semente, sem deixar nenhum legado. E isso seria uma tragédia. Leandro, mas por que uma tragédia? Claro, nós somos capazes de fazer tantas coisas. Nós somos portadores de um potencial tão incrível. Só que se você não entender claramente qual é o seu propósito de vida, você só será um depósito de propósito. Vou repetir. Se você não tiver uma visão clara da sua vida, você corre o risco de ser um depósito de propósito. Entenda uma coisa: um propósito fora do foco não inspira ninguém e também não resolve o seu futuro. Nós precisamos de lentes claras, como cristal, para podermos enxergar o propósito que Deus colocou em nossas mãos. Haja posto que tudo aquilo que Deus nos confiou, não se esqueça, Ele virá prestar conta conosco. Agora, se nós começamos a nos distrair com as coisas dessa vida, com os cuidados desse mundo, com as propostas e os banquetes que muitas vezes o inimigo da nossa alma, sim, porque ele não quer que nós tenhamos uma visão. Ou se temos uma visão, ele não quer, nosso adversário,
que estejamos focados nessa visão. Por isso que o foco é importante. Por isso que a visão clara, ela é muito importante. E é por isso que enquanto o profeta Abacuque estava orando, Deus mandou que ele escrevesse a visão que ele estava recebendo. Naqueles dias, nos dias do profeta Abacuque, a escrita era algo muito difícil. Não tão simples como hoje. A gente pega um bloco de notas do celular e digita. E muitas vezes a gente fala e o celular escreve para nós. Naquele tempo não. Os escribas escreviam em blocos de argila. Então não podia cometer erros. Precisava ser algo muito firme e algo muito claro para não desperdiçar nem o tempo e nem o material. E nos dias de hoje, nós precisamos também ter a nossa visão escrita, clara. Você sabia que somente 3% das pessoas no mundo têm o hábito de escrever os seus sonhos, seus propósitos, seus alvos, metas e objetivos? Será que não é por isso que tão poucas pessoas, de fato, realizam aquilo que sonham? Então, quando nós temos uma visão clara, uma visão escrita, uma visão alcançável e acessível, isso faz com que nós não divaguemos. Muito pelo contrário, corramos. Isso faz com que nós não tropecemos. Muito pelo contrário, a visão clara faz com que nós caminhemos com firmeza. A visão clara faz com que nós não andemos para trás como alguns andam. Muito pelo contrário, andemos para frente. A visão clara rompe a inércia. A visão clara, ela rompe com toda a paralisia e produz inspiração para o que tem a visão e para aqueles que veem os que têm a visão. Agora, para o cumprimento da visão que Deus nos deu, assim como Deus deu ao profeta Abacuque, nós precisamos entender como está escrito no texto, que é no tempo dele e não no nosso tempo. É muito raro, gente, alguém seguir em linha reta, constante, desde a concepção de um sonho até a concretização dele. O que é muito comum é que na jornada do cumprimento do nosso propósito, nós vamos passar, sim, por altos e baixos, obstáculos, intempéries, contratempos. Mas ouça, quando a visão é clara diante dos nossos olhos, esses obstáculos não nos abatem, as intempéries não nos desanimam, os contratempos não nos paralisam. Tudo isso, muito pelo contrário, só nos motiva e nos fortalece ainda mais para chegarmos na visão que Deus nos deu. Agora, a pergunta que eu faço para você: você tem uma visão clara do seu propósito de vida? Você sabe exatamente qual é o propósito, qual é a missão que Deus te deu para cumprir? Olha que frase interessante que eu vou ler para você aqui. Crescemos por causa dos sonhos. Todos os grandes homens são sonhadores. Eles não deixam os sonhos morrerem, mas protegem, alimentam e nutrem e cuidam deles através dos dias, mesmo nos chuvosos e também nos ensolarados, até que chegue ao alvo tão sonhado. Percebe? Sonhar é fácil. Realizar sonhos é para poucos. Muitos sonham. Sonham em sair do aluguel, sonham em emagrecer, sonham em se casar, sonham em manterem o seu matrimônio consolidado, sonham em dar aos seus filhos um futuro melhor, sonham em serem frutíferos no ministério, sonham em alcançar a sua liberdade financeira. Percebe? Muitos sonham. Sonhar não é difícil, mas a grande questão é, entre o ponto A, é o momento que você sonha, e o ponto B, o momento em que você realiza o seu sonho. Como José, pode ter poço, traição, desprezo, calúnias, difamações.
Pode faltar o dinheiro, quem sabe, nesse trajeto, saúde. Inimigos se levantam, amigos te abandonam, familiares te desprezam. Gente, isso não é comum para poucos. Isso é matéria obrigatória para quase todos os sonhadores. Os sonhadores vão precisar enfrentar tudo isso. Lembre-se de Jesus. Jesus tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Era o mesmo do Pai, em que a humanidade alcançasse a redenção. E para isso, um sacrifício precisaria ser feito. Um cordeiro precisava ser imolado. E ele se propõe a ser o cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Que sonho nobre! Era só para fazer o bem. Mas olha, pensando, ou melhor, sonhando em fazer o bem, não se levantaram inimigos? Não se levantou um Judas Iscariotes? Não se levantaram perseguições? Mesmo sonhando os sonhos de Deus, Jesus não passou por um deserto por 40 dias para ser tentado? Então você acha que Deus te pouparia por quê? Se não poupou o seu próprio filho? Muitas vezes, Deus permite tudo isso para que quando nós alcancemos o sonho tão desejado, não sejamos arrogantes, não sejamos interdependentes de Deus e dos nossos irmãos e da comunhão da igreja, que não sejamos ingratos. Entenda, todo esse processo é necessário. Mas para que esses processos sejam mais viáveis, tenha uma visão clara. Quando Paulo esteve diante do rei Agripa, no seu discurso fenomenal, ele ouve o seguinte da boca de uma autoridade: por pouco, Paulo, não me persuades também a ser cristão. E se você falar mais um pouco, até essas cadeiras irão se converter. A resposta de Paulo foi linda. Ele disse: eu não posso ser infiel à visão celestial. Olha que coisa linda. Paulo tinha uma visão clara. Paulo tinha um objetivo muito claro. Ele queria ir para Roma. Quando nós olhamos para tantos homens e mulheres de Deus, como por exemplo Neemias, que enfrenta Sambalate, Tobias e Gesem, na reconstrução dos muros da cidade santa, inimigos se levantaram. E quando eles diziam para Neemias descer da construção, Neemias respondeu: não, eu tenho uma visão e eu estou em uma grande obra e não posso descer para me distrair com vocês. Quando Mordecai teve a visão de ser um libertador para o seu povo, mesmo na escada, ele não se curvou diante de Amã. E por que ele não se curva? E por que ele enfrenta tudo aquilo? Porque ele tinha uma visão clara de quem ele era e do que Deus esperava dele. Quando nós olhamos para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram não para os manjares do rei e apenas se alimentaram de frutas e legumes e verduras e água. Mas a Bíblia diz que depois daquele período de jejum, mesmo que o eunuco do rei estivesse preocupado pelo fato deles não estarem comendo do manjar do palácio real, e sim, abre aspas, uma comida fraca, fecha aspas, no final de tudo isso, a Bíblia declara que eles estavam mais belos, mais fortes e mais aparentemente apresentáveis do que os demais. A visão os sustentou, a visão os fortaleceu, a clareza do propósito fez com que eles se mantivessem firmes, mesmo diante da contrariedade. E você, hein? Você tem uma visão clara? O que Deus espera de você? Qual é a sua missão nessa terra? Para que você nasceu? Eu vou deixar uma pista. Necessariamente, como diz Mike Murdock, se você ainda não sabe a sua missão está escondida na coisa que mais te incomoda. Se você se incomoda com a injustiça, Deus te chamou para se levantar como um pregoeiro da justiça de Deus. Se você se incomoda com a pobreza, com a miséria, com a ruína e com a escassez, Deus te levantou para combater essas coisas.
Se você é alguém, uma mulher, que não suporta ver mulheres sofrendo feminicídio, relacionamentos abusivos, Deus te ungiu para ser uma libertadora. Aquilo que te incomoda é um sinal da sua missão. Deixa eu orar por você agora, para que Deus abra a sua visão e você enxergue quem é você, qual é a sua missão. E se você já tem a sua missão clara em seu coração, para que o Espírito de Deus te dê as estratégias, as ferramentas e os recursos para cumprir a sua missão e também a sua visão. Pai, no nome precioso de Jesus, eu oro por príncipes e princesas que nesta manhã precisam de um agir sobrenatural do Teu Espírito, para que aqueles que não têm ainda uma visão clara recebam a visão de sua vida. Aqueles que já têm uma visão, mas ainda não conseguiram focar, desenvolver e estabelecer-se nela, que o Senhor dê as ferramentas, as conexões e os recursos. Senhor, seja o que os teus filhos e filhas estejam precisando para viverem debaixo de uma visão clara, que o Senhor, pelo teu Espírito, os ajude e os inspire, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nunca se esqueça que Deus tem mais para você. E se você deseja ser um ajudador do meu ministério, enviando uma semente de qualquer valor, meu WhatsApp está aqui no link da descrição. E eu terei o prazer de enviar um presente de gratidão para você por conta da sua semente. E nunca se esqueça também de compartilhar essa palavra, porque existem mais pessoas que precisam ter a clareza da sua visão para dias e futuro melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.